will we feed the world in 2030? What will be the impact of climate changes on agriculture? Come hear these and other answers on Global Agribusiness Forum 2016, the most important agribusiness event. World leaders, experts, and representatives of the sector will discuss the main challenges and opportunities, producing a new crop of ideas for the industry. Join and help to seed a new and better future. Global Agribusiness Forum 2016, planting solutions for a better world. Realization, Data Grow, Rural Brazilian Society, Abramilla, ABCZ, Organization and Curator, Data Grow. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos novamente. Esperamos que tenham tido um ótimo almoço. Damos continuidade ao Global Agribusiness Forum 2016, uma realização da Sociedade Rural Brasileira, Datagro, Abramilho, ABCZ e Citrus BR, com a organização e curadoria da Datagro. Este encontro conta com a presença de autoridades, empresários, lideranças e especialistas de 40 países e todo o seu conteúdo está sendo transmitido na íntegra, ao vivo, através do Canal Rural, Agrotendências TV, pela internet através dos canais GAF, ABCZ, Infomoney e Scott, também nas mídias sociais. Das discussões e debates do fórum resultará um documento resumindo diagnósticos e recomendações. Este documento é o Consenso do Agronegócio, que será distribuído para chefes de Estado, ministros, representantes das principais entidades do setor, CEOs das empresas globais envolvidos na cadeia de produção, comercialização e financiamento da agricultura e do agronegócio mundial. O Consenso do Agronegócio também será disponibilizado dentro da Academia GAF. Agradecemos em particular o patrocínio master da Apex, participação especial da Monsanto, os patrocinadores Bradesco e DEAG. Agradecemos todos os colaboradores. Agradecemos o apoio das organizações internacionais, FAO, do café, das rações, do açúcar, dos grãos e da saúde animal. Agradecemos e registramos o apoio oficial dos governos dos seguintes países: Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Singapura, Israel, França, Portugal, Moçambique, Nova Zelândia, União Europeia, Estados Unidos e Brasil. Agradecemos também o apoio oficial dos governos dos seguintes estados e províncias: Manitoba e São Paulo. Este evento tem o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O Global Agribusiness Forum 2016 firmou parceria com 11 universidades, o que permite que, nesse instante, o evento esteja sendo transmitido aos alunos através do portal da internet e ao vivo pelo Canal Rural. Agradecemos a todos os apoiadores institucionais. Agradecemos também o apoio das câmaras e arranjos produtivos. E prestamos especial reconhecimento aos parceiros oficiais de mídia, Canal Rural, Dinheiro Rural, Infomoney e Universo Agro. Lembramos que o Global Agribusiness Forum 2016 é uma realização da Sociedade Rural Brasileira, Datagro, Abramilho, ABCZ e Citrus BR. Queremos agradecer todos os demais parceiros de mídia que colaboraram para a comunicação e a divulgação em diferentes regiões do globo. Começa agora o nosso terceiro painel, que tem como tema Agregando Valor à Produção Agrícola. Convidamos para moderar os debates deste painel o ex-ministro da Agricultura e grande idealizador da Embrapa, laureado do World Food Prize, senhor Alisson Paulinelli.
Para proferir a apresentação do tema, convidamos o senhor Pierre Hayet, economista-chefe da Confederação Geral dos Plantadores de Beterraba da França. Convidamos o senhor Sérgio Trindade, ex-secretário-geral de Ciência e Tecnologia das Nações Unidas, ONU, em Nova York. E o senhor Flávio Castelar, diretor executivo do APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool. Informamos que este painel terá duração de 60 minutos. E como já sabem, ao final das palestras, perguntas podem ser encaminhadas com a identificação por escrito ou oralmente, também pelo aplicativo GAF 2016 para os participantes que estão em outras localidades. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Alisson Paulinelli. É com prazer que nós iniciamos esse painel e eu tenho a grata satisfação de passar a palavra ao senhor Pierre Hayet, que é economista-chefe da Confederação Geral dos Plantadores de Beterraba da França. Com a palavra. Good afternoon, everybody. Could you pull up my presentation, please? Okay, thank you. I'd like to thank you to invite me and to invite my organization to this very impressive event. Thank you for giving me the opportunity to say a few words about our sector and the way our farmers are trying to bring and create value in a sustainable manner. I will start with by drawing the big picture of what is sugar beet in EU. Of course, compared to Brazil, it's quite small, but not so small. We have 140,000 farmers that are planting and growing beets every year on only 1.5 million hectares. This beet is turned into sugar by something like 100 sugar factories to produce, on average, every year, 17 million tons of sugar, which makes EU the third largest and the third largest sugar producer in the world, and the world's leading beet sugar producer. To go a little bit more in the details, our production for the food market is limited by a quota system which is lower than the domestic consumption, which makes mechanically the EU a net importer and even a big sugar importer, as according to the year, it's the first or the second largest sugar importer in the world. And coming to the exports, since 2006 and the loss of a WTO panel, the exports of sugar from EU are limited to 1.3 million tons. Going to France now, France is the European sugar beet leaders in terms of sugar beet production. We represent 26,000 farmers which plant beet mainly in the northern part of France. They grow on average 35 million tons of beets every year, and with these beets we produce a little bit less than 5 million tons of sugar, of which 40% is exported, mainly to the EU neighboring countries, but for a little part to the world market, but it's very limited due to the WTO ceiling, as I mentioned before. If we go to the trend over the last 10 years, due to a flat
sugar domestic market. Due to the export ceiling we have in Europe, the only way of development we had was to optimize our industry and was to diversify the outlet of our sugar beets. That's why we expanded our activity on ethanol. It was supported by a set of directives enforced by the European Union, the most famous being the directive on the renewable energy, which set a target of 10% of renewable energy by 2020 in Europe. And beyond that, we did some research and developments on bioplastic, biochemistry, enzymes, and we can say a few words as well about the valorization we may do about vinasse that can turn into biomethane, or which can be a substrate to extract betaine, for example. In France, clearly there has been an emphasis on the development of ethanol. We almost doubled the production of ethanols in a few years, coming from 4 to 5 million hectoliters to 9 to 10 million hectoliters. And today, 1 out of 4 French sugar beets are turned into ethanol. This development, this expansion was clearly supported by the farmers because sugar beet is a very important crop in the farm. First of all, due to agronomic reasons. Sugar beet is a spring crop, and it enables to break the dominant cycle of dominant winter crops for a better weed management. And then a wheat which will be grown after a sugar beet will get a better yield than the wheat which will be grown after another cereal. But above all, the support from the French farmers came from the profitability of this crop. And when you look at this graph, you can see that along the last 10 years, the sugar beet in this area of France was by far the most profitable crop of all. It was, of course, due to market conditions, but not only. EUB growing have been maintaining this level of economic performance by investing for years to improve the economic along the environmental performance of their farm. And that's what the next slides will be about. The main reason for this economic performance is a sharp increase for the last 25 years of the beet yield in European Union. The average rate of increase of the yield, 2.4%, which is quite impressive on this long-term period. This was achieved thanks to investment in genetics, of course, thanks to improvement of cultural practices. For example, we plant today the beets 10 days earlier than in the 90s, and the climate change was as well quite positive for the yield development in France and in Europe. But most of all, this achievement was done with much less inputs. We divided the consumption of fertilizers by 2 in 20 years in France. It was due to the improvement of the practical of the practices. For example, today in February, it's a common practice to analyze the soil to check what is the amount of nitrogen available, and then you put that in the software and you calculate the good amount of nitrogen that you need to bring to your plants. This decreasing consumption of nitrogen was as well due to the expansion of the catch crop cover. Today, you can see that in some of the main sugar beet area, it represents 80 to 90%. So what is a catch crop cover? It's a plant that is grown between the winter crop
and the spring crop to cover the soil during the winter. It retains the nutrient in the root zone, so it retains the nitrogen, and it minimizes the erosion. In France, we use mainly mustard. There has been as well a sharp decrease of consumption of pesticides, a fifth of what we used to do in the 70s. It was as well due to an improvement of the practices. For example, we developed networks of observation to alert the farmers of the good moment to bring the fungicide. That's one example. But all in all, you can improve your performance, you can improve your economic performance, you can improve your environmental performance, but if nobody knows, it's useless. And that's why with the other actor, the other operator of the value chain, we created in 2013 the EU-BEAT Sugar Sustainable Partnership to highlight and to further disseminate the good practices in the sector. To inform as well the institutions, to inform the consumers about the good practices, environmental, social practices we may have in our sector. But that's a bit of history, and the EU is going to face in the coming years a revolution. The quota system will be over. The sugar production should decrease by 10 to 20% according to the analyst. From a net importer, EU will become a net exporter. The EU market will become much more connected to the world market, and the economic conditions will be much more challenging for the world industry and for the farmers. So in this context, how are we preparing this revolution? Actually, it's always the same recipe in agriculture. To be competitive and to be protected, you have to decrease your cost of production, and one leverage is to increase your yield. That's why in France we have launched a research program which aims to double the genetics progress of the sugar beet in France. We are investing quite a lot. For us, it's a budget of 18.5 million euros. It involves the main actor of the sugar, French sugar supply chain. It involves as well some public institution. So it's quite a big thing for us. Another way we have to prepare and to add value is actually spreading the good practices in order to bring all the farmers to the best level of performance. That is why with the industry we are co-financing a research institute, the Institute of Research on the Sugar Beet, which promotes the good practices like optimizing the planting density, choosing the good variety, adapting nitrogen input to real need. Many examples like that to once again to improve the whole level of performance of our sector. Another very big issue for us to improve our creation of value will be the increase of the campaigns. That's a big difference with the cane industry. In Europe, we only work 130 days to 100 days to produce sugar. One issue will be to increase the duration, to crush the fixed cost and being more competitive. But having said that, how do we do? The campaign will last from the beginning of September in France to the end of December, the beginning of January. And when you enter into the winter, it's complicated
to enter into the field. So that's one of the very practical issues we have to address. So we will have to adapt the harvest calendar, and we will have to adapt the storage of the beets. Some beets will be stored for 1 month, sometime more, and it will be vulnerable to adverse weather conditions. So we will have to protect the sugar beets. That's why we are currently testing new techniques like covering the beets with top flex, covering beets with a straw, for example, or even ventilating silos. One last very big element we have to address is the optimization of the value of our co-products. With sugar beets, we don't have bagasse like we may have with cane, but we have pulp. Pulp is the result of the exhausted cossette, which is rich in digestible cellulose, and the optimal valorization today is the pressed pulp, the pulp which is wet and just pressed just to take off a maximum of water. It doesn't necessitate a lot of energy, and it's mainly used for local consumption, like for local livestock farmers. Another way of valuation is the dried pulp, but it's much more costly. You need 5 times more energy, so you don't get as much money as you may do with pressed pulp. And there is another way of valuation, is using beet pulp as a substrate for methanization, but it's not the case in a lot of countries as it necessitates an adapted energy policy, which is not the case in many countries in Europe. But this element of beet pulp is not anecdotal, because pulp represents more or less 10% of the beet price, which is crucial in terms of value creation and competitiveness. I will conclude this presentation indeed by saying that adding value is an everyday fight for our farmers, but adding value only if we can benefit of what we add. And in most of sugar-producing countries, we share the value of sugar in order to share the risk and to share the benefits. Today, we have to reshape in Europe our partnership with the sugar industry, and we think that this way of functioning is involving everyone, to create value for the global value chain, and we think that's a good way of functioning. And concerning this point, Brazil has been enforced this kind of functioning for many years now, and it's clearly a great source of inspiration for us. Thank you for your attention. Nós temos o prazer de ouvir agora o senhor Sérgio Trindade, que é consultor global de negócios sustentáveis. Muito obrigado aos organizadores pelo convite. Eu agradeço a presença do ministro Paulinelli na direção dos trabalhos. Eu preparei a apresentação em inglês e, um pouco sem pensar muito, estava pensando em falar em inglês, mas depois eu falei que isso era um pouco estranho, estando eu no meu país, falar uma língua estrangeira. Mas porque eu moro há muitos anos fora do Brasil, então eu talvez esteja ficando um pouco agringalhado, mas eu vou tentar me recuperar desse lapso
Vamos ver se eu consigo funcionar essa maquineta aqui. Qual desses botões? Para baixar? Okay. Bom, eu não sei se é muito legível, mas eu quis, como perceberam, ilustrar os vários slides com as várias safras importantes para o nosso país. Voltando atrás um pouco, aliás, para frente. O título é Valor Adicionado para o Agribusiness Sustentável, uma referência especial ao Brasil. Eu tenho, de início, resumir para vocês as 3 mensagens que eu queria deixar com vocês. A primeira mensagem é que o agronegócio brasileiro é extremamente poderoso, importante e relevante no mundo inteiro, e ele só cresceu porque foi capaz de mudar o paradigma que herdou de centenas de anos de colônia e de país independente, fazendo com que a agregação de tecnologia mudasse o quadro, e o resultado está aí na presença de vocês e, em certa maneira, nesta reunião aqui, que conseguiu atrair tanta gente importante nesse setor. Segunda mensagem, pronto. Primeira mensagem, a agribusiness é importante e foi construído de uma forma inteligente no Brasil por brasileiros. A segunda mensagem é que a questão da mudança climática não é discurso vazio, ela existe, é séria e tem consequências para o crescimento do agronegócio e a lucratividade do agronegócio. O palestrante que me precedeu falou no benefício da mudança climática para a beterraba na França, mas os impactos da mudança climática nos trópicos não vão ser tão benéficos assim. Então, a gente tem que pensar e se preparar para isso. E a adição de valor ao agronegócio brasileiro, na verdade, é uma forma de gerir risco, porque essa defesa que o agronegócio tem que fazer das condições futuras que vão evoluir, mercados, clima, etc., vai exigir uma capacidade adicional de gerir riscos. E essa gestão de risco, no caso de adicionar valor, vai incorporar tecnologias que se chama em inglês de disruptive, ou que fazem uma mudança radical nos processos produtivos, mas vai envolver também novos produtos, novos serviços, novos mercados, e que eu chamo de contabilidade criativa, que não tem nada a ver com a caixa 2 do que se fala por aí. É uma contabilidade criativa no sentido de financiamento criativo. Okay? Bom, isso já foi falado, o Brasil é uma potência, os números podem não ser exatamente perfeitos, eu falo aí que é 25% do PIB, uns dizem que é 20%, outros dizem que é 21,5%, mas, enfim, importante é que é grande, importante. E das várias safras que eu menciono aí, contra esse belíssimo laranjal, que na verdade fica em Portugal, essa é a mostra de que nós somos, como país, muito importantes em várias safras agrícolas. Mas como é que nós chegamos lá? Nós chegamos lá porque nós resolvemos mudar o paradigma, nós construímos um paradigma. E o ministro Paulinelli, que está aqui presente, tem muito a ver com essa mudança de paradigma. A criação da Embrapa, por exemplo, foi uma mudança. Nós não aceitamos as regras que nós herdamos, nós resolvemos mudar as regras. Então, construímos um paradigma brasileiro que teve a sabedoria de explorar com tecnologia, com financiamentos adequados, com os mercados globais que estavam esperando, e exemplos disso
já foram falados várias vezes, a Embrapa. Outro exemplo de mudança de paradigma é o Proálcool. Se não houvesse, em um certo momento, uma vontade brasileira de mudar o quadro, constituir um novo quadro, nós não teríamos tido o sucesso que tivemos com o álcool como combustível. Outro exemplo de mudança de paradigma é a Ambev, a consolidação do mercado de cervejas a partir de um protagonista brasileiro. Outro exemplo de mudança de paradigmas é a Embraer. Por que que o país que teve um dos primeiros inventores do avião ficava à margem de uma tecnologia, de um mercado tão importante? A Embraer é um exemplo. A Vale é outro exemplo, fora a Embraer e Vale, fora do agribusiness, mas são exemplos de mudança de paradigma. Mas por que aconteceu essa mudança de paradigma no Brasil em relação à agricultura? É porque a gente evoluiu para uma agricultura industrializada, e até mesmo em inglês a gente fala de agricultural industry. A gente hoje pouco perdeu a noção, porque a agricultura do presente e do futuro vai ser uma agricultura industrial, está sendo uma agricultura industrial. Mas nós incorporamos, ao fazer tudo isso, nós criamos demandas por alimentos no Brasil, em outros países, e nós precisamos criar recursos para manter esse processo de crescimento, e esses recursos vieram, em parte, pela pujança do agribusiness e pela sua capacidade de gerar moeda forte, que possibilita a importação de tecnologia, equipamentos, etc. Mas isso não resultou da inspiração de um ou dois brasileiros, isso resultou de um conjunto de políticas públicas e da iniciativa privada, que, não só doméstica como estrangeira, que se complementaram e fizeram esse fenômeno do agribusiness brasileiro aparecer, surgir. Eu já falei várias vezes, o papel da Embrapa nesse processo foi fundamental, porque ela conseguiu mudar, outra mudança de paradigma, conseguiu fazer com que no trópico se pudesse ter uma produção expressiva de grãos, coisa que anteriormente não era possível. Isso só se conseguiu por esse conjunto de coisas que eu mencionei. Portanto, a gente... Agora apagou tudo aqui. Continuo voltando para o mesmo lugar. Se tiver alguém aí que saiba mudar este paradigma, eu apreciaria. Não está avançando. Ok, ótimo. Qual é o que tem que apertar? Esse aqui, né? Esse aqui. Ok. Muito bem. Eu vou deixar a moça aí, porque acho que eu vou conseguir agora. Então, não só houve pesquisa e desenvolvimento público, como também privado. Importantes contribuições privadas, por exemplo, só para dar um exemplo, na cana de Alhos. Mas esse processo no Brasil de substituição de importação, de industrialização, de aumento de demanda de alimentos, de preços mais elevados domesticamente, exigiu uma maior provisão de alimentos e, como eu já disse antes, a expansão das exportações agrícolas gerou, em parte, a moeda forte necessária, mas talvez tão importante quanto é a posição brasileira nos fóruns internacionais, que mudou, que era normalmente passiva e passou a ser assertiva. O Brasil tem tido nos fóruns internacionais um papel mais assertivo, em particular na Organização Mundial do Comércio, onde tem feito alianças com países com problemas semelhantes, como, por exemplo, Índia, Tailândia, etc. Às vezes são aliados, às vezes estão do outro lado, no caso da Tailândia, por exemplo. Mas mudou, é outra mudança de paradigma. Por outro lado...
por outro lado, tudo que é mudança tem lado positivo e lado negativo. No lado negativo, nós tivemos, como é natural, um deslocamento de agricultores, uma certa perda de biodiversidade e alguns impactos ambientais no solo, em água, na água e algum processo de deflorestamento. Evidentemente, na escala em que as coisas foram feitas, a gente teve nós estabelecemos uma distribuição desigual de terras, onde a gente tem uma concentração que é mais do que natural numa agricultura industrial. Houve um aumento da intensidade de fertilizantes, houve um impacto direto limitado em termos de renda, da redistribuição, fome, pobreza, e o risco da mudança climática começou a assombrar. Mudança climática. Palavras muito curtas. Em verde, nós temos o mundo ideal, ou seja, se a gente quiser chegar a 2 graus centígrados de elevação de temperatura em relação à média de anos anteriores, na altura do ano 2100, a gente vai ter que fazer muita coisa. Se não fizer nada, na linha amarela, nós vamos chegar a 4,5 graus centígrados de elevação média de temperatura. Isso aí é catastrófico. Parece pouco. Num dia aqui em São Paulo, a temperatura varia mais do que isso. Mas, em média, no globo, isso terá efeito catastrófico sobre tudo, inclusive a agricultura. As propostas que existem na mesa resultam num aumento de 3,5 graus centígrados, o que ainda é exagerado. É preciso fazer muito mais. E quem vai sofrer mais não somos nós, são os pinguins. Porque o efeito da mudança climática é muito mais acentuado nas latitudes extremas, em particular nas calotas polares. Qual é o resultado disso? Nós vamos ter a terra mais quente, isso ajuda na França para crescer beterraba, mas aqui nem tanto, e os rendimentos serão menores. A gente tem observado, a gente não pode associar cada evento climático, cada evento do tempo, à mudança climática, não é possível fazer isso. Mas, no agregado, a gente percebe que o clima está mudando. Nós temos uma frequência maior de situações calamitosas, e isso gera pestes, gera doenças, gera um conjunto de fatores negativos à produção agrícola. Uma das formas de mitigação e de gestão desse risco, ou de adicionar valor, é que os produtores agrícolas, especialmente as grandes empresas organizadas, tenham planos de negócio de carbono, ou seja, é um plano de negócios que reduz, em consequência da sua aplicação, os impactos da mudança climática e promove a transição no Brasil e no mundo para energias mais limpas e renováveis. Só para dar um exemplo, o Brasil se comprometeu em Paris a produzir 50 milhões de metros cúbicos de etanol, de biocombustíveis, num horizonte relativamente curto. Será que nós seremos capazes de fazer isso? É uma questão a responder. De novo, terra mais quente, rendimentos serão menores. O foco, como eu já falei, em energias limpas, renováveis, é uma das formas de sair disso. E as práticas agrícolas que reduzem as emissões e que fixam carbono no solo são uma contribuição importante. E para concluir, em relação a valor adicionado em grande e pequena escala, fazer mais com menos, há um caminho que é chamado da agricultura de precisão.
no qual, por exemplo, a Embrapa já está trabalhando, mas muitos outros estão trabalhando, inclusive no Brasil, e que é preciso trabalhar mais e que faz com que se consiga aumentar a eficiência da produção agrícola pelo uso menos dispendioso dos vários insumos da produção agrícola. E, para isso, você precisa ter desenvolvimento de tecnologias de informação e de tecnologias que são disruptive, né? Disruptivas, que chacoalham o sistema existente. Só um pequeno exemplo é o desenvolvimento de arroz C4, ou seja, o processo de fotossíntese, no caso do arroz, gera intermediariamente moléculas de 3 átomos de carbono. Se a gente conseguir fazer com que a fotossíntese do arroz produza moléculas intermediárias com 4 átomos de carbono, nós vamos ter um rendimento de arroz muito mais desenvolvido. E o arroz, do ponto de vista global, é um grão extremamente importante. Existem iniciativas, por exemplo, de criar um índice de sustentabilidade no comércio internacional. E uma ideia que surge daí é a monetização da sustentabilidade. Por exemplo, nós temos, no caso do carbono, a possibilidade de fazer comércio de carbono em relação a emissões. Mas por que nós não montamos um índice que reflita a sustentabilidade da produção agrícola, que possa ser monetizado através de mercados de opções de futuros? É uma ideia. Aqui é um pequeno exemplo na Europa, como é que e é um exemplo da agricultura de precisão, como é que se usam robôs e drones, nesse caso, na produção horticultural. Nós temos ainda como valor agregado nessa tentativa de olhar para o futuro do agribusiness, a ideia de fomentar os mercados de carbono que estão incipientes, que têm dificuldades, etc., e que podem, ao invés de serem mercados globais, para começar com mercados menores, como eu já mencionei, dentro de empresas, talvez a nível nacional, talvez a nível regional e, eventualmente, a nível global. Nós temos que, já foi falado em várias ocasiões anteriores aqui, nesta conferência, pensar de uma maneira integrada, desde o campo até o consumidor final. Nesse processo todo, essas tecnologias que eu chamo de disruptive e uma gestão profissional, ou cada vez mais profissional, serão chaves. Uma coisa que é interessante ver é que, embora o preço das commodities varie muito, o preço do produto final não varia tanto. Ou seja, o que está variando, no fundo, são as margens. Então, a gente tem que pensar nisso quando pensa na gestão do risco. Nós temos também muitas oportunidades de extrair valor em menor escala das grandes safras. Por exemplo, durante a guerra, no Brasil, foi possível extrair cafeína do café. Vejam só, nós somos grandes produtores de café por centenas de anos e foi necessário uma química austríaca, fugida da Europa, para instalar no Brasil uma produção de cafeína a partir do café, que é um produto de alto valor agregado. A mesma coisa pode se aplicar à sucroquímica, à etanolquímica, etc. Outra coisa é que, nesse contexto maior, mais complicado, o agribusiness não existe sozinho, ele existe num contexto social e político, de modo que os direitos humanos e os enfoques éticos, exemplo mais comum citado é o óleo de palma na Indonésia, e isso leva, às vezes, à necessidade de certificação, que tem prós e cons. Às vezes, certificação pode ser usado como uma negativa de entrada em alguns mercados. A questão da água, que não se falou muito aqui ainda, mas a água é fundamental. 70% da água no mundo é usada na agricultura. Nós temos que ter a capacidade de gerir essa água, que é uma maneira de responder aos desafios do futuro. Nós talvez precisamos ter
uma iniciativa do tipo Embrapa, que mudou o paradigma dos grãos no meio-oeste brasileiro, que seja uma agricultura, já existem iniciativas nesse sentido, que leve em conta as emissões de carbono e que leve em conta a associação entre agricultura e floresta para mercados domésticos e internacionais. E, finalmente, a moça que me mostra os cartazes do tempo já cansou e não quer mostrar mais, porque já esgotou há muito tempo. Nós temos aí uma imagem de uma cultura, uma piscicultura, mas não tem nada a ver com o texto. Já perceberam que as imagens e o texto são totalmente dissociadas. Mas a ideia é a mensagem que está no texto. A gente precisa ter financiamento criativo. Como eu já disse, não é aquela coisa feia que a gente tem visto por aqui, mas é uma capacidade de usar o carbono, o comércio de carbono como fonte de recurso, a capacidade de usar o seguro como fonte de recurso. Interessa às empresas de seguro que você tenha o mínimo possível de quebra de safra, que você tenha o mínimo possível de problemas na comercialização. Portanto, interessa a essas empresas investirem e financiarem iniciativas que ajudam a gerir o risco, que elas, no final, acabam pagando. Mas, enfim, é um conjunto grande de possibilidades. As cabeças que estão aqui presentes têm essa capacidade de pensar sobre isso no futuro. Estou aqui só fazendo algumas lembranças de coisas para referir. E nós temos que pensar que essa ideia do valor agregado vai muito além da safra em si, como já falei, financiamento, e também a ideia de serviços e de tecnologias que envolvem logística, infraestrutura, comércio internacional, marketing, distribuição, já falei em seguro, e a outra possibilidade, entre muitas, de valor adicionado é a diversificação. Algumas empresas no Brasil até já estão nisso, estão desenvolvendo-se em áreas de logística e outras, e até mesmo em imobiliárias e coisas desse tipo, que é uma forma de você se defender contra as incertezas do futuro. O tempo é curto, a paciência também, então eu agradeço a vocês pela atenção que me dispensaram. Obrigado. Muito agradecido. Eu tenho agora o prazer de passar a palavra ao senhor Flávio Castelar, que é diretor executivo da APLA, Arranjo Produtivo Local do Álcool. Presidente Cesário, eu vou ser rápido, viu? Que eu vi que o senhor estava aí nervoso aqui, que o Sérgio tomou uns 10 minutos meu, viu? Mas eu vou tentar ser rápido aqui. Depois do almoço é difícil. Bom, a produção de cana no Brasil remonta ao nosso descobrimento e à nossa colonização, mas o setor vem adicionando e criando diversidade na produção nos últimos 50 anos. E não vai também. Bom, nos últimos 50 anos o setor vem se diversificando bastante no Brasil. Vários produtos novos nasceram, direto ou indiretamente, são produtos que vêm da cana, de açúcar, todos eles. E hoje o Brasil é um grande produtor não só de açúcar, mas também de energia, etanol e energia elétrica, né? Usando pouca terra, como foi falado pelos meus antecessores. Bom, vamos entrar no que interessa. A cana-de-açúcar, nos últimos anos, nós desperdiçávamos 1/3 da energia contida nela, porque o Brasil queimava a cana-de-açúcar. De 10 anos para cá, nós passamos por um processo de parada dessa queima, e com isso, esse 1/3 que estava sobrando, que estava contido na palha, nas pontas da cana e nas folhas, começou a ser foco de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, para ver como é que nós podíamos gerar valor em cima desse produto que estava no campo, que não era trazido para a fábrica e que a gente estava perdendo e desperdiçando e não adicionava valor agregado à nossa produção, às nossas plantas processadoras de cana-de-açúcar. Se você levar em conta que o Brasil, na última safra, nessa safra que está agora em curso, tem 9.600
milhões de hectares de cana plantada, e se vocês levarem em conta que nós estávamos deixando, né, produzindo e deixando no campo 15 toneladas de palha e de folhas, né, nós estamos perdendo muito dinheiro. Com as tecnologias que foram desenvolvidas, nós fizemos algumas simulações e pensando em levar somente 7 toneladas dessas pontas, dessas folhas, para nossas fábricas, nós poderíamos, se pensar em etanol de segunda geração, que foi uma das tecnologias que foram desenvolvidas e que nós já hoje temos 2 plantas em operação, 3 plantas em operação, produzindo aí com a capacidade de produção de 120 milhões de litros de etanol, nós poderíamos adicionar, né, aí pelo menos uns 20 bilhões de litros de etanol a essa produção brasileira, que hoje já está em torno de 30 bilhões de litros de etanol. Então, quer dizer, adicionaria um valor muito grande na produção. Eu quis me concentrar nas 2 tecnologias que mais vão adicionar valor agregado à nossa produção agrícola. O segundo é o potencial que a gente tem de bioenergia, né? Hoje o Brasil já é um grande produtor, vocês viram no começo que a gente já exporta 20 terawatts de energia para a rede, usando o bagaço, mas se você puder acrescentar essa palha na produção de energia, você vai conseguir aumentar muito mais a produção de energia elétrica, né? As tecnologias que nós estamos utilizando e desenvolvemos até o momento, né, a gente consegue fazer uma mistura de no máximo 20% de palha no nosso bagaço, o que melhora, né, o que acrescenta aí uma grande quantidade de biomassa para ser queimada nas nossas caldeiras e, em consequência, uma geração de energia elétrica extra para as nossas plantas. Então, quer dizer, é a ideia de fazer mais com menos. Nós estamos adicionando aí uma energia que estava perdida no campo, adicionando na fábrica e gerando valor adicionado para as nossas fábricas. Pensando nisso, né, se você pensar num cenário utópico de produção de energia, e se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver que nós temos hoje uma produção de 20, nós temos um potencial de chegar a quase 50, né, 49,1, e com a palha toda adicionada, nós podemos chegar a um potencial aí de mais ou menos 128 terawatts, que podem ser gerados pelas nossas unidades de cana-de-açúcar hoje no Brasil, nas 375 unidades que nós temos hoje no Brasil em operação. Se vocês imaginarem o tamanho, né, desse valor, dessa agregação de valor à nossa produção agrícola, vocês vão ver que a gente vai ter uma demanda superior aí à produzida hoje pela nossa usina Itaipu, que é a maior geradora de energia elétrica hoje do Brasil. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor, eu trouxe um pequeno exemplo, né, de uma unidade processadora padrão do Brasil, média do Brasil, de 3 milhões de toneladas, né, com a adição dessas tecnologias, que é o recolhimento da palha no campo, que é o enfardamento, que é a limpeza a seco, né, nós poderíamos adicionar, né, nessa planta, que já produz açúcar e etanol usando o bagaço e o caldo da cana-de-açúcar, nós poderíamos, se você pensar em energia elétrica, nós poderíamos adicionar aí 165 megawatts por safra, né? O que ia gerar, se você pensar num valor médio de R$200 o megawatt-hora, você pode adicionar 35 milhões de reais por ano de valor agregado adicionado para essa usina, para essa unidade processadora de cana-de-açúcar. Se você quiser usar a rota do etanol segunda geração, você vai poder adicionar aí 45, está errado esse número, 45 milhões de litros? E aí vai poder gerar aí um valor agregado de 60 milhões por ano. Esse valor aí está usando todo não era a usina de 3 milhões, não. É isso mesmo? Bom, isso era para mostrar para vocês terem uma ideia, um exemplo prático de uma planta e quanto pode ser agregado de valor à operação, usando simplesmente a mesma cana que a gente já tinha no canavial, não aumentando nenhuma terra, nenhum valor, nenhuma tonelada de cana a mais, nenhum processo, nenhum custo a mais, a não ser o recolhimento da palha e o capex, que aumenta um pouquinho, que você tem que instalar alguns equipamentos.
Bom, como o Cesário me disse que tinha que ser rápido e ali já estava com 2 minutos, eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigado. Muito bem, eu acho que nós fomos mais uma vez premiados. Hein? Não tem? Fomos mais uma vez premiados com as apresentações do tema que se colocou em discussão hoje à tarde aqui no nosso fórum. Eu fiquei muito satisfeito, em primeiro lugar, com a presença do senhor Pierre Hayet, que tem longa experiência no setor de beterraba na Europa e na França. E eu gostaria de pedir a ele, inclusive, que tivesse oportunidade com os nossos especialistas daqui para demonstrar a eficiência da política agrícola que a França vem exercendo nas suas diversas áreas de produção. Não só tem lá a sua Embrapa também, o CIRA, que o setor público era bem representado e, inclusive, recebe muito apoio da iniciativa privada. Nós ficamos muito bem impressionados na seleção, na verificação dos projetos e, sobretudo, da implantação dos projetos que se fazem, especialmente no caso onde eu estudei com mais detalhe, da França, com o apoio governamental. Um projeto que vai à análise, ele recebe todo tipo de análise, desde o mercado, preferência e tendências de consumo no mundo, ele é estudado em função de demanda, o projeto recebe o apoio governamental, inclusive na área de infraestrutura, especialmente as de transporte e outros serviços agregadores de valor, e depois de aprovado ele recebe apoio governamental. Esse apoio que eu estou dizendo aí é bem mais substancial do que o crédito rural no Brasil, especialmente nos dias de hoje. Tem o Fundo de Desenvolvimento da Comunidade Europeia, que premia esses projetos com parte, como também o governo francês apoia integralmente a execução desses projetos, o seu acompanhamento, e cria facilidades ao longo da implantação do projeto, a nível de manter aqueles parâmetros da política pública inflexíveis, o preço mínimo, a garantia da comercialização e outros. Doutor Pierre, aqui no Brasil nós estamos precisando de muita lição disso. Nós tivemos até, quando se inventou o primeiro plano econômico do Brasil, eu costumo dizer que plano econômico é uma aberração. Os mal administradores da economia entortam tudo. E eles chamam um relojoeiro para consertar o relógio. Esse relojoeiro normalmente é um ferreiro, e que vai com luvas de boxe consertar esse relógio. O objetivo que o economista marca é chegar naquele número. E, através da marreta, o oficial consertador da economia leva o número até lá. É que os relógios não estão funcionando bem depois que são arrumados. E nós já estamos com 7 planos econômicos. O que nós estamos vivendo agora nada mais é do que um novo plano econômico. E vocês não tenham dúvida, não. Toda vez que se faz um plano econômico, quem paga é o setor produtivo e o trabalhador assalariado. E nós estamos vendo agora, e hoje tivemos anúncios aqui, que são para nós um pouco mais inspiradores.
mas eu acho que nós tínhamos que aproveitar muito a presença do Dr. Pierre aqui, para que ele nos desse um pouco mais de lição com relação à organização do setor de crédito, do setor de projetos, e especialmente da política pública na França e na Europa. Agradeço muito a sua apresentação. O outro que também nos trouxe uma oportunidade muito grande foi o doutor Sérgio Trindade. É um homem altamente experiente. Ele inventou um termo novo que eu gostei muito, que ele está agringalhado, né? Mas a gente está vendo que ele não está fora do Brasil. Ele tocou nos pontos fundamentais. É verdade, o Brasil mudou muito. Se vocês considerarem que há 50 anos o Brasil era um grande importador de alimentos, que nós importávamos cerca de 1/3 do que consumíamos, e que a população rural era muito maior do que a de hoje, a gente fica um pouco assustado como isso ocorreu. Na realidade, foi o milagre da ciência, da tecnologia, da inovação. Na verdade, o mundo nunca tinha desenvolvido uma agricultura tropical. Ela foi desenvolvida assim aqui no Brasil, graças ao esforço de um governo que procurou ser sério, investir na ciência e tecnologia com prioridades e exercia uma política pública séria, onde funcionava o crédito, o preço mínimo, o recurso da comercialização, e o produtor tinha uma certa segurança. A tecnologia subiu tanto, doutor Sérgio, que suportou os 7 planos econômicos. Eu não tenho muita vergonha de dizer não, eu sou meio desabrido para isso. Os senhores sabem que quem salvou de fato a agricultura brasileira foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A agricultura brasileira estava fadada a sucumbir, porque o plano real dos 7 que nós tivemos para o setor produtivo foi o mais perverso. Aquela âncora cambial, eu chamava aquilo como a inteligência do governo de amarrar 2 cabaças. Vocês sabem o que é cabaça? Uma boia nas pernas do agricultor e uma bigorna no pescoço, e jogava ele no rio e dizia: salve-se. Foi a tecnologia que salvou. Eles conseguiram, dentro de um plano o mais adverso, sucumbir. E quando o senhor Lula foi candidato, e todos começaram a temer que ele ganharia a eleição, talvez prevendo o desastre que seria, a âncora cambial rebentou. E pela primeira vez o agricultor brasileiro teve paridade na moeda com os seus concorrentes. E disparou na produção. O segredo foi esse. É interessante que a gente recorde isto, porque riscos ainda corremos. O doutor Sérgio tocou no outro assunto que nos interessa muito. É uma realidade a mudança climática, sim, doutor Sérgio. Eu ando me preocupando muito com isso. O esforço que tem feito a Embrapa, que tem feito a iniciativa privada no Brasil, os produtores tentando se apropriar, ainda não estão sendo suficientes para corrigir. Agora mesmo nós estamos vivendo os efeitos de um El Niño excessivamente grande, e que em algumas regiões nós temos cerca de 4 anos, e já não temos nem água no subsolo. O lençol freático abaixou 20 metros, como abaixou na Índia, quando ela liberou a irrigação. Isso é assustador. É assustador e me preocupa. Eu sou meio mineiro e desconfiado. Me perguntaram um dia qual era a solução para isso. E eu fiquei um pouco encurralado e eu falei: gente, eu vou começar a
estudar um pouco essa situação. E comecei a ver que ninguém discutia o problema da rota da Terra em torno do Sol. Não é um círculo, é uma elipse, e uma elipse bem pronunciada. Nós estamos subindo na direção do Sol e se aproximando dele. E eu fiquei, meu Deus do céu, nós vamos ter um período de um magma quando nós estivermos no menor diâmetro próximo ao solo. E corri para estudar. Voltei muito preocupado, porque vi que a Terra demora 147 anos, 1000 anos, para dar esse giro. E nós ainda estamos numa distância de 14.500 anos de distância dessa posição do magma. Eu pensei, bom, eu não vou conseguir chegar até lá, mas a verdade é que a Terra está esquentando. E nós precisamos de usar nossa ciência e tecnologia para tentar corrigir isso. Eu vou só fazer uma observação. Essa agricultura tropical, ela tem realmente nuances. No Brasil, nós não podemos parar de pesquisar, de investir. E essa é a minha preocupação. Este ano, nós não vamos ultrapassar 1% do nosso PIB em investimento em ciência e tecnologia. Portanto, nós estamos sonegando aquilo que nós mais precisamos. Essa agricultura tropical, ela é completamente diferente daquela quadrimilenar agricultura das regiões temperadas. Aqui, a biotecnologia tem influência muito maior. A biologia do solo não é interrompida pela crestação do frio. Aqui nós temos 12 meses de ação biológica neste solo. E precisamos aprender que esse solo pode nos ajudar a produzir como está ajudando. Aqui não se planta uma safra só mais. Nós já temos a segunda safra como uma realidade. Ela que era uma safrinha está virando uma safronda. E nós já temos a terceira safra. Em algumas regiões brasileiras, naturalmente, e em outras pela irrigação. Essa irrigação vai garantir o sucesso da primeira, vai ser fundamental na estabilidade da segunda e vai permitir a terceira safra. Isso é uma notícia que se dá ao mundo com tranquilidade sobre a segurança alimentar que tanto tem preocupado. E, por último, eu gostaria também de agradecer bastante o Dr. Flávio Castelar, que nos apresentou aqui alguns dados importantíssimos sobre a cana e a agregação de valor sobre os produtos que nós podemos tirar dela. Eu acho que todos nós fomos muito beneficiados por esta apresentação da tarde. Está encerrado. Os nossos agradecimentos aos participantes desse painel, senhor Pierre Rayer, também senhor Sérgio Trindade, Flávio Castelar. Obrigado ao senhor Alisson Paulinelli por moderar este painel.